Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meu Deus. Abra comigo vossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19. Glória ao Senhor. E o verso 1. Glória a Enquanto a Jesus. igreja vai localizando Glória a isso, Deus, aleluia. eu queria externar meus sentimentos de gratidão a Deus, agradecê-lo pela oportunidade que nos foi dada nessa noite para poder louvar e bendizer o nome daquele Glória a que Deus. vive Aleluia. e o nome daquele que reina para Glória a todos. Jesus. Louvar a Deus, a vida do pastor Jackson. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. É o carro-chefe para nós poder estar aqui nessa noite para bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe a vida do pastor, desde aí também a sua vida, sua casa e a sua família. Pastor Wagner também está aqui. Deus abençoe essa igreja, minha esposa que me acompanha também. Deus abençoe a sua vida. Maravilha. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19 e o verso de número 1. E o texto vai dizer assim: E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre Glória a Deus. os publicanos. Ele era rico e ele procurava ver quem era Jesus e Aleluia. não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Glória a Deus. E ele, correndo adiante, subiu a uma árvore chamada sicômoro para o ver, porque ele estava por passar por aquele caminho. E Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E apressando-se, desceu e recebeu com grande júbilo. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Aleluia. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, eu restituo quadruplicado. Glória. E disse-lhe Jesus: hoje vem a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E disse-lhe Jesus: hoje vem a salvação a esta casa, Aleluia. porque este também é filho de Abraão. Glória a Deus, aleluia. Porque o Filho do Homem ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Se assenta fazendo barulho do diabo, não Obrigado, Deus. Deus que maravilha. Jesus ele vai entrar numa cidade chamada Jericó. O texto está dizendo que Jesus ele vai entrar em Jericó. Jesus ele entra somente uma vez em Jericó. Aleluia. No Antigo Testamento, Deus vai chamar Josué. Ele vai dizer: Josué, a cidade está cerrada. Meu Deus. Ninguém entra e ninguém sai. Verdade. Toma agora 7 sacerdotes com 7 chifres de buzina de camelo.
Manda eles ir na frente da arca da aliança. Manda eles rodear a cidade por 6 dias. Aleluia. E no 7º dia dar 7 voltas. Glória. E será que no tocar da trombeta, no ressoar da buzina, as muralhas cairão? Aleluia. Glória a Deus. Josué reúne o povo. Josué vai dizer: olha, Deus falou comigo. O povo pergunta: o que Deus falou contigo, Josué? Josué responde: diz Deus a nós tomar 7 sacerdotes com 7 chifres de buzina de carneiro, Aleluia. rodear a cidade por 6 dias, e no 7º dia dar 7 voltas, e será no tocar da trombeta, no ressoar da buzina, as muralhas cairão por terra. Josué faz tudo aquilo que Deus havia lhe ordenado. E para a alegria dos esforçados, as muralhas caem por terra. A muralha cai por terra. Josué sobe por cima da muralha. Capítulo de número 6 do livro de Josué. Josué vai lançar uma maldição na cidade, dizendo: maldito seja o homem que ajudar a reedificar a cidade de Jericó, porque este também terá seu filho às portas da cidade. Capítulo de número 19, Evangelho segundo escreveu São Lucas. Jesus Cristo está entrando dentro da cidade de Jericó. Quem é que está na porta da cidade? A Bíblia diz que havia um homem mendigando a porta da cidade, por nome de Bartimeu. A Bíblia conta que Bartimeu está na porta da cidade. Segundo alguns historiadores, o pai de Bartimeu era chamado de Timeu, e ele ajuda a reedificar a cidade. Então Bartimeu vai herdar uma maldição, ficando aonde? Na porta da cidade. Jesus, ele vence por pelo menos 2 tipos de maldição na Bíblia Sagrada. O primeiro tipo de maldição que Jesus, ele vence é uma maldição hereditária. Sabe aquele negócio em que o avô bebe, o pai bebe, o filho bebe, o neto bebe? Isso é uma maldição hereditária. Mas fique tranquilo, porque Jesus Cristo, ele vence este tipo de maldição. Segundo tipo de maldição é uma maldição lançada por boca. Sabe quando nós contamos os nossos sonhos para alguém, e essa pessoa na frieza, ela vai dizer para nós que a gente nunca vai conseguir, que a gente nunca vai ser, que a gente nunca vai ter, que a gente nunca vai alcançar. Isto é uma maldição lançada por boca. Mas fique tranquila, porque Jesus Cristo, ele também vence esta maldição. O que mais me chama a atenção na conversa de Deus com Josué é que Deus vai mandar Josué tocar trombeta antes que as muralhas caíssem por terra. Os evangélicos que estão aqui conhecem o simbolismo de tocar trombeta. Tocar trombeta quer dizer batalha vencida. Tocar trombeta quer dizer batalha ganha. E não é que andar com Deus é assim mesmo. Andar com Deus é ganhar sem batalhar, é vencer sem colocar a mão na espada. E fique você sabendo que Jesus Cristo, ele é o maior vencedor que a Bíblia já nos relatou. Sozinho ele vai vencer 5 mundos. Primeiro mundo que Jesus, ele vence, é chamado de mundo capitalista. Segundo mundo que Jesus, ele vence, é chamado de mundo político. Terceiro mundo que Jesus, ele vence, é chamado de mundo social. Quarto mundo que Jesus, ele vence, é chamado de mundo físico. E o quinto mundo que ele vence é chamado de mundo espiritual. Está todo mundo dizendo que Deus
conhece todas as coisas. Eu prove, isso é mentira. Deus não conhece 3 coisas. A primeira coisa que Deus não conhece é o empate. Segunda coisa que Deus não conhece é a derrota. Terceira coisa que Deus não conhece é adversário. Jesus tem 3 troféus no céu que o homem nunca viu. O primeiro troféu que Jesus ele tem foi quando ele disse: eu venci o mundo. Segundo troféu foi quando ele disse na cruz: está consumado. A palavra está consumado era usada quando o homem ganhava uma maratona. Ao vencer a corrida ele gritava: está consumado. Estava dizendo: eu venci. Terceiro troféu, ele desce às profundezas mais baixas do abismo. Ele olha para a morte, faz uma pergunta para a morte e diz: morte, aonde está a tua vitória? Inferno, aonde está o teu aguilhão? Jesus, para vencer o diabo, ele não vai dar soco, não. Jesus não vai dar chute. Sabe como é que ele vence o diabo? Ele vence o diabo amarrado e pegado na cruz. Oh glória! Tem batalhas que você não vai precisar dar soco. Tem batalhas que você não vai precisar dar chute. Tem batalhas que você não vai precisar ligar pro 90. Tem batalhas que você não vai precisar usar o Muay Thai e nem o boxe. Tem batalhas que o próprio Deus vai descer na terra e vai dizer, como disse para Davi: se assenta, Davi, porque Deus, hoje eu não vou batalhar, hoje eu não vou pegar na espada, hoje não, Davi, hoje tu te assenta, porque eu estou colocando o inimigo no escada. É de pé, levanta a mão esquerda, levanta a mão direita. Nessa guerra você não está sozinha. Nessa guerra você não está sozinho. Nessa guerra você não vai pelejar. Nessa beleza não tereis que pelejar. Porque o general de guerra ele desce no arraial. O general de guerra ele desce na casa. E quando ele desce na casa, não precisa nem ter dinheiro no bolso. Para que pegador? Porque ele é o dono do ouro, o dono da prata. O dono do ouro, o dono da prata. Quando ele desce na casa, pode até se levantar 11.000 demônios, 1.000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Levanta a mão direita para cima, vai. Levanta a mão esquerda para cima, vai. Mão levantada é sinal de vitória. Nessa guerra você não peleja. Nessa guerra você não guerreia. Nessa guerra você levanta a mão. Vai pegar. Vai pegar. Jesus desceu na casa. Jesus desceu na guerra. E ele está dizendo: eu tomo. Jesus ele desce na guerra. Jesus desce na peleja. A Bíblia diz que Jesus ele vai entrar dentro de uma cidade amaldiçoada. Jericó estava amaldiçoada por Josué, mas o vencedor está entrando dentro da cidade amaldiçoada. E quando Jesus Cristo entra dentro da cidade, Jesus oferece 2 tipos de pão. Existem 2 tipos de pão na Bíblia Sagrada. O primeiro pão foi o que Elias comeu e que lhe deu o direito de andar por mais uma milha. Este pão alimenta o nosso corpo físico. Mas existe o segundo pão. Jesus Cristo vai dizer: vossos pais comeram do maná no deserto e eles morreram. Existe o pão que causa morte, mas Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo, é que desceu do céu. Existe 2 tipos
tipos de água na Bíblia Sagrada. O primeiro tipo de água é o que alimenta o nosso corpo físico. Quem lembra quando ele vai pedir a água para a mulher samaritana? Essa água vai saciar a sede do seu corpo físico. Mas existe o segundo tipo de água, e esta água que quem bebe cria uma fonte para jorrar para a vida eterna. Existem dois tipos de cura na Bíblia Sagrada. O primeiro tipo de cura é a cura do nosso corpo físico. Quem lembra dos 10 leprosos? 10 leprosos são curados, mas só um volta para agradecer. É a cura do nosso corpo físico. Mas existe o segundo tipo de cura, é a cura do nosso corpo espiritual. Você sabia que tem palavras que têm o poder de abrir feridas em nossa alma? Você sabia que tem palavras que dão muito mais que uma tunda de madeira e uma tunda de chicote? Mas nessa noite tem bálsamo para jorrar, mas nessa noite tem azeite para curar feridas. Eliseu usou azeite para curar feridas. Existem dois tipos de libertação. O primeiro tipo de libertação é a libertação do nosso corpo físico. Quem lembra de Paulo e Silas na prisão? A Bíblia conta que o corpo deles estava aprisionado, mas a alma está liberta, e eles decidem cantar e também orar a Deus, e todas as portas foram abertas. Libertação do corpo físico. Mas existe o segundo tipo de libertação, e essa libertação é a libertação da alma. Quem lembra do endemoniado de Gadara? O texto conta que aquele homem estava com o corpo aprisionado, estava com a alma aprisionada, e Jesus ele vai olhar para aquele homem e vai dizer: espírito imundo, sai dele. Existem 3 tipos de milagre na Bíblia Sagrada. O primeiro tipo de milagre é chamado milagre comum, que é milagre das enfermidades. Jesus também fazia, o homem também pode fazer. Às vezes nós vamos ao médico, às vezes nós vamos ao hospital, e ao médico, ao realizar a cirurgia, nós gritamos: é um milagre. Jesus também fazia milagre comum, mas existe o segundo tipo de milagre, que é o milagre natural, milagre da natureza, em que as aves do céu sempre andam com ele, semear, juntar em celeiros, não passam fome, porque com tudo vosso Pai Celestial vos alimenta. Mas existe o terceiro milagre, e esse milagre é sobrenatural. Este o homem não faz, este o médico não faz, este aí é só Deus quem pode fazer. Milagre sobrenatural é um cavalo de madeira abrir uma vermelha. Milagre sobrenatural é uma capa abrir o Jordão. Milagre sobrenatural é ter jovens entrar dentro de uma fornalha e não sair queimado. Milagre sobrenatural é num dia de calor Deus colocar nuvens para fazer sombra a sua igreja. Milagre sobrenatural é num dia de frio Deus colocar coluna de fogo para aquecer seu povo. Milagre sobrenatural é o povo pedir pão e Deus colocar padaria no deserto. Milagre sobrenatural é o povo enjoar do pão e pedir carne e Deus colocar açougue no deserto. Milagre sobrenatural é o povo pedir água e a roça ter que verter água para o povo beber. Milagre sobrenatural
sobrenatural. É só Deus quem pode fazer. É só Deus quem pode realizar. É só Deus quem pode operar. Levanta a mão para cima para a glória. Jesus está entrando dentro de uma cidade amaldiçoada. O texto conta que Zaqueu, a Bíblia conta que Zaqueu, ele quer enxergar quem é Jesus. Ele quer ver quem é Jesus. Ele quer saber quem é Jesus. O texto conta que a multidão impedia Zaqueu de ver Jesus. A multidão era grande. A Bíblia conta que Zaqueu, ele é chefe dos publicanos. Ele é o maioral e também é um homem rico da sociedade. O texto conta que um dia Jesus, ele atravessa as mesas e ele vai olhar para um homem chamado Mateus e ele vai dizer: Mateus, levanta e segue-me. A fama corre até Zaqueu. E que fama é essa, pregador? Que existia uma cadeira vazia. Mateus deixou emprego. Mateus deixou o melhor trabalho da cidade para seguir Jesus. Zaqueu pergunta: e o que lhe ofereceram? Eles não ofereceram nada. Mateus deixou a melhor posição. Mateus deixou a melhor cadeira. Mateus deixou o melhor emprego. Somente para seguir Jesus. Mateus não está seguindo Jesus não pelo ouro, não pela prata, não pelo dinheiro, não pelos aplausos e nem pela fama. Porque tem muita gente que está seguindo Jesus é pelo aplauso. Tem muita gente que está seguindo Jesus é pela fama. Tem muita gente que está seguindo Jesus é pelo ouro e também pela prata. Mas Mateus deixa tudo e segue Jesus. O texto conta aqui: Zaqueu queria ver, vírgula, e não podia, vírgula, por causa da multidão, vírgula, porque era de pequena estatura, ponto final. Observe que a vírgula, ela está na multidão, e vírgula aqui não é final de história. Mas quando chega no tamanho de Zaqueu, o escritor coloca um ponto final no tamanho de Zaqueu. Ponto final é fim. Ponto final termina. Não termina na multidão. Zaqueu não consegue ver Jesus, não é por causa da multidão. Zaqueu não consegue ver Jesus, é por causa do seu tamanho. É por causa do seu problema. É por causa da sua anomalia. É por isso é que Zaqueu não consegue enxergar. Quem está escrevendo o texto está dizendo: Zaqueu não enxergou Jesus. Não foi por causa da multidão, foi por causa do seu problema. Zaqueu tinha um problema que impedia ele de enxergar o próprio Cristo. É mais ou menos assim. E ele nunca vai ter o serviço dos seus sonhos, vírgula, porque não tem um bom currículo, ponto final. E ela nunca vai ser uma boa cantora, vírgula, porque não tem uma boa voz de cantora, ponto final. E ele nunca vai ser um grande pregador, vírgula, porque não tem uma boa oratória, ponto final. Alguém coloca um ponto final na história de Zaqueu, mas o texto conta que Zaqueu, ele vai subir para a figueira. Zaqueu não vai olhar para o falatório. Zaqueu não vai olhar para os impedimentos. Zaqueu não vai olhar para as barreiras. Zaqueu não vai olhar para a multidão. O texto conta que Zaqueu, ele vai correr e vai subir na figueira. Deus manda eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Vai ficar prostrado, vai ficar parado, vai desistir, vai largar tudo, ou vai subir na figueira, vai desistir ficando de cabeça baixa, ou vai correr para subir na figueira. Deus está preparando escada para o teu crescimento. Levanta a mão nessa noite, e se tem dois guerreiros, o primeiro vai. Zaqueu vai subir na figueira.
O texto conta que ele sobe correndo e desce depressa. Ele sobe para ver Jesus, ele sobe correndo e desce depressa. Sobe correndo e desce depressa. Observe que a subida de Zaqueu não teve aplauso. Ele sobe correndo e desce depressa. Não durou muito a fama de Zaqueu. A subida de Zaqueu não teve aplauso. A subida de Zaqueu não teve fama. A subida de Zaqueu não teve sucesso. Ele sobe correndo e desce depressa. O que Deus está nos ensinando aqui: cuidado quando subir. Quando subir, não se sinta a última bolacha do pacote, porque daqui a pouco, mas quando estiver embaixo, não se menospreze, porque daqui a pouco, mas quando estiver em cima, não se sinta maioral, porque daqui a pouco, mas quando estiver embaixo, não se sinta o menor, porque daqui a pouco Jesus vai te levantar. O texto conta que Zaqueu ele sobe para ver Jesus. E aqui que eu acho interessante, ele sobe para ver Jesus. E Jesus está passando e está dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu, para ver Jesus, ele sobe, mas para ter Jesus na casa, ele desce. Vou repetir: Zaqueu, para ver Jesus, ele vai subir da figueira. Para Zaqueu realizar aquilo que ele quer, ele vai subir, mas para ele realizar aquilo que Jesus ele quer, ele vai descer. Vou repetir: para mim conseguir aquilo que eu quero, eu subo, mas para mim alcançar aquilo que Jesus ele quer, eu desço glória. Para mim ser um grande pregador da palavra, eu estudo, faço aula de teologia e subo, mas para mim ter revelação da palavra, eu desço. Para mim ser um grande cantor, faço aula de cântico, ensaio e subo, mas para mim ter um som do louvor, eu vou descer. Elias levanta, mas agora desce a casa do oleiro. Na mão para ser general da guarda, ele batalhou, subiu, mas para ser curado da lepra, ele teve que descer. Levanta a mão para cima, é só você que teve esse culto. Levanta a mão para cima, só você que vem para essa guerra. Levanta a mão para cima, só que você que vem para essa celebração. Levanta a mão para cima para adorar. Jesus está dizendo: você quer intimidade? Se coloca de pé. Jesus está dizendo: desça na rolaria. O maior segredo de Jeremias para ver o oleiro trabalhar no vaso foi descer. Jeremias, para ouvir a voz, ele sobe, mas para ver o oleiro trabalhar no vaso, ele desce. Você quer ver Deus trabalhar na tua casa? Você quer ir com Jesus para casa? Você quer ter Jesus na casa? A Bíblia conta que Zaqueu ele vai descer da figueira. Jesus vai olhar para Zaqueu. O texto conta que quando Zaqueu ele desce da figueira, a Bíblia diz que ele vai cair. Jesus ele olha para Zaqueu. Jesus fita os olhos em Zaqueu. A sociedade está apontando quando Zaqueu ele cai. A sociedade está apontando quando Zaqueu está no chão, mas Zaqueu ele vai estar no chão e Jesus vai dizer para ele: hoje me convém pousar na tua casa. Jesus é maior interessado em ir para casa com você. Jesus ele é maior interessado em te levar para casa. Jesus é maior interessado em mudar tua história, em mudar teu cativeiro, em mudar tua vida, em virar a página. Jesus ele é maior interessado em entrar na
tua casa nessa noite. Segura na mão da pessoa que está do teu lado. Segura na mão desse crente que está do teu lado. Segura na mão desse vaso que está do teu lado. Eu não sei se você sabe, mas essa pessoa é um muro, é uma fortaleza, é uma cerca para o diabo não te tocar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: se depender de mim, diabo não te toca. Se depender de mim, diabo não te fere. Se depender de mim, você vê o buraco, eu te aviso. Se você cair, eu te levanto. Levanta a mão. Passa aqui, pega. Passa. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia.